Olha, o mundo do automobilismo rende homenagens a Niki Lauda, a repercussão grande da morte do lendário piloto, e o nosso especialista em Fórmula 1 aqui da Jovem Pan, o Alex Sulfo, está na Itália e traz informações sobre essa repercussão na Europa. Alex, bem-vindo mais uma vez ao Jornal da Manhã. Você que obviamente é um apaixonado pela Fórmula 1, o que sentiu, o que pode trazer, o que pode traduzir para o ouvinte internauta da Jovem Pan com a morte de Niki Lauda? Bom dia. Bom dia, Thiago Berrache, bom dia, professor Vila, Augusto Nunes e todos que nos acompanham pelo Jornal da Manhã. Na verdade, a Itália e o mundo foram impactados com essa morte do tricampeão mundial de Fórmula 1. Aqui na Itália, o mundo foi pego de surpresa, ou seja, mesmo as mídias foram pegas de surpresa, porque a notícia chegou pra gente às 1h30 da manhã. Então, os jornais já tinham fechado, ou seja, a redação já estava colocando o jornal pra rua, mas a mídia social começou a ficar muito forte. Todos os veículos, o Corriere della Sera, La Repubblica, que são os principais jornais de Roma, eles começaram a jogar na rede social matéria sobre a vida do Niki Lauda, uma coisa muito forte, uma exposição que eu nunca tinha visto antes. E aí, o que mais me surpreendeu, às 5h30 da manhã eu estava no aeroporto Leonardo da Vinci, em Roma, para embarcar aqui para Sicília. E todas as TVs do aeroporto mostrando especiais sobre o Niki Lauda. Por que isso, então? Na verdade, Niki Lauda é austríaco, mas ele é um super-herói aqui para a Itália, porque, diferentemente do Brasil, quando a gente cultua o brasileiro, o esportista brasileiro, e muitas vezes não o esporte, o italiano cultua a Ferrari. Os tifosi torcem pela Ferrari, não pelo piloto que está sentado ali dentro. Então, mesmo sendo austríaco, mas bicampeão do mundo pela Ferrari, ele é um ícone, é um ídolo, ele é um deus aqui para todos os tifosi. Ele foi campeão 2 vezes pela Ferrari e uma pela McLaren, mas aqui em todos os noticiários, eles davam só os 2 campeonatos da Ferrari. E ele tem uma história muito parecida até com o nosso querido Ayrton Senna, pela determinação, pela precisão, por perseguir a vitória e com um compromisso muito forte com o esporte, né? E para ter uma ideia, Thiago, quando ele entrou na Fórmula 2, o tio dele era um banqueiro, um homem muito rico, e ele não pediu ajuda financeira para a família. Ele pediu um empréstimo no banco e com as suas vitórias ele pagou o financiamento do banco. Em 1974, a briga foi contra o nosso brasileiro, bicampeão mundial, Emerson Fittipaldi, que inclusive aí na Jovem Pan a gente tem a narração do barão, do Wilson Fittipaldi, do pai do Wilsinho e do Emerson, com a vitória em 74, quando o Emerson se sagrou bicampeão mundial em cima do Niki Lauda. Não sei se dá para colocar aí, para a gente acompanhar essa narração do barão, do Wilson Fittipaldi. Lá vem o líder da prova, diferença mínima entre Emerson Fittipaldi e Niki Lauda. Aí vem Emerson, venceu o Brasil! Niki Lauda em segundo, vitória de Emerson Fittipaldi. Vai o Brasil para possivelmente a liderança do campeonato mundial. Não só a liderança, como o Emerson foi bicampeão mundial, e aí já com a McLaren, já não estava com a Lotus, né? Mas o interessante é que em 76, no ano daquele acidente, aquele acidente que o Niki Lauda se queimou, quando ele brigava muito com o James Hunt, até que foi muito bem retratado isso no filme Rush. Para quem não assistiu, eu recomendo, o filme é muito fiel à história daquele ano e da poesia toda que acontecia nos anos 70, como muito bem até o Mauro Betting retratou, né? Que deixava a gente mais feliz. Eu falei isso já muito com o professor Vila, era uma outra época a Fórmula 1, ela tinha poesia, tinha glamour, tinha uma história muito diferente do que acontece hoje. Então, em 76, o próprio Niki Lauda tentou convencer os pilotos a não participarem daquela corrida pelos riscos que ela estava oferecendo. Aconteceu a corrida e aconteceu também o acidente dele. 40 dias depois, ele estava de volta às pistas. O cara sempre foi muito determinado, sempre brigou pela vitória e até o final do campeonato ele brigava aí com o James Hunt. Em 94, uma história muito curiosa. Depois do acidente do Ratzenberger, austríaco como ele, que levou aí a morte, o Ratzenberger, o Ronald Ratzenberger,
o Nick Lauda foi para o Ayrton e tentava convencê-lo de não participar da corrida. A gente sabe que na Fórmula 1 os interesses financeiros de patrocínio são muito fortes. O Ayrton acabou competindo, mas nessa época o Nick Lauda já tentava convencer o Ayrton a não participar da corrida. Então, esse fim de semana, muita homenagem vai ser feita pela Mercedes e pela Ferrari para o Nick Lauda na prova que acontece em Mônaco. Um pouquinho lá para trás, né, mais ou menos umas 500 milhas náuticas aqui da Sicília, passando pela Córcega, pela Sardenha, a gente chega lá em Mônaco. Então, o mundo do automobilismo, ele está em luto, e principalmente a Itália. E fora da pista, o Nick Lauda mostrou também que sempre foi um grande campeão. Muita gente esquece que os 5 títulos da Mercedes até hoje tiveram a participação dele como consultor. Hoje ele era vice-presidente não executivo da Mercedes, mas junto com o Toto Wolff, ele criou essa máquina que está aí vencendo todas as corridas. E para finalizar, meus caros, tinha uma frase que ele deixava sempre de motivação e mostrando que o piloto é um guerreiro. Eu escutei isso já de Jacques Villeneuve, de Gilles Villeneuve, que falavam o seguinte, que a Fórmula 1 é muito criticada como um risco desnecessário. Ele colocava o seguinte, é exatamente o contrário, a vida seria muito chata se a gente fizesse só o necessário. Valeu, Alex Sufo, mais uma vez, bom trabalho para você. Aliás, quem não nos acompanha por imagem, depois entre na internet e veja a imagem de fundo. O Alex que está na Sicília. Em que lugar, hein, Alex? Lugar eu tô com uma inveja danada. Eu tô com uma inveja. Nós aqui estamos todos com uma inveja dos diabos. Em que cidade que é? Que cidade que é? Então, eu tô bem do lado, Vitino de Palermo, né? Uma região aqui a oeste da ilha. Na verdade, eu vim essa semana para cá para fazer a cobertura do Motor Valley Festival, que é um festival de motorsports que começou em Bolonha, passou por Modena, por Fiorano. Eu fiz visita na Maserati, na Ferrari, a Mille Miglia, professor, que é espetacular. Eu nunca tinha acompanhado uma Mille Miglia, mas carros de 1927, de 1930. Parece que você está participando daqueles filmes antigos, né? Sim. Ainda com aquele glamour que a gente falava da Fórmula 1 dos anos 70. E ontem, por acaso, eu estive em Imola, conversando com o diretor-geral do autódromo, e a gente falava exatamente isso, que o acidente do Nick Lauda, ele melhorou a segurança, foi um ponto para melhorar a segurança, e depois do Ayrton Senna mais ainda, quando levantaram o cockpit, os capacetes começaram a ter uma proteção maior, as pistas, o pneu, o Kevlar, enfim, fibra carbono, tudo foi feito em prol da segurança. E ontem a gente estava em Imola lá, fazendo uma homenagem pelos 25 anos do Ayrton Senna na Tamburello, e hoje a gente teve essa triste notícia. Olha, Alex, bom trabalho. E aqui uma referência ao nosso Tibor Broggio, que pescou a narração do Barão Fittipaldi para brilhantar, com toda a nossa equipe da Jovem Pan, para brilhantar a participação do nosso Alex Sufo aqui no Jornal da Manhã. Um abraço, Alex, bom trabalho, até mais tarde. Um abraço para vocês, até mais.